Senhor, paz do Senhor Jesus, todos aí, os amigos aí, os irmãos que estão me assistindo e vão me assistir nesse vídeo, aqui dando uma ajeitada na câmera, gravando mais um vídeo. Hoje nós mudamos um pouquinho de lugar, vamos gravar esse vídeo lá no quintal. E hoje eu resolvi gravar aqui dentro de casa. E estamos aqui na cozinha. Prestei aqui a cozinha da esposa e nós estamos aqui um pedacinho da cozinha para gravar mais uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus. E antes de entrar no texto que nós queremos trazer, lembrar sempre que a intenção nossa aqui é aquela mesma, de divulgar, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque o Senhor Jesus, em Marcos 16, um pouquinho antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele esteve com os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele deixou uma ordem, não só para eles, mas para todos aqueles que iriam crer nele, que era para a gente pregar o Evangelho. Lá está escrito em Marcos 16, que é para nós irmos, Jesus vai falando, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então essa mensagem do Evangelho que eu tenho postado aqui, tenho também colocado mensagens escritas, ainda que não nessa página, mas na minha página particular aí no Facebook. Sempre eu tenho colocado mensagens, tudo baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia. E eu tenho tido esse cuidado de não ter outra literatura que não seja a Bíblia. E ela está aqui novamente nessa mensagem. E ela é a única fonte literária que nós temos aqui para trazer essa mensagem da parte de Deus. Porque eu entendo que a Bíblia ela é suficiente, né? A palavra de Deus ela é suficiente para nos dar entendimento a respeito das coisas de Deus, aquilo que Deus revelou através de seu Filho Jesus Cristo, e é o que nós temos feito. Hein? E com relação ao ID, que eu disse aqui, lá em Marcos 16, essa palavra, o Evangelho, ela foi dada aos doentes, né? Aos pecadores, aqueles que se consideram salvos, aqueles que se consideram salvos, já estão no céu, vamos dizer assim, né? Que não precisam de perdão de Deus, que já se acham perdoados, que se acham perfeitos diante de Deus. Essa palavra não é para você, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, né? Ele não veio para os sãos. Então, se você se considera são, sem pecado, glória a Deus por isso. Mas se você considera-se um pecador, não é como eu sou um pecador, necessitado da misericórdia de Deus, então essa palavra vai falar ao seu coração, como falou ao meu coração. Amém? E a palavra, o Evangelho, ele tem uma palavra de salvação para aquele que crê e uma palavra de condenação para quem não crê. Né? Lá em João 16, Marcos 16, o Senhor Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, como eu disse. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, se você ouvir o Evangelho, se você conhecer o Evangelho, crer, né, e for batizado, o batismo do arrependimento, o batismo em águas, então você será salvo. Se você não crer, então você será condenado no dia do juízo. Então é uma palavra de salvação para aquele que crê, e uma palavra de condenação para aquele que não crê. E é assim mesmo, né? Agrada a uns, desagrada a outros. Então eu não estou aqui para agradar fulano nem beltrano, ainda que eu ame todos, né? Como o Senhor Jesus nos deixou ordem para amar todos, como Ele me amou e me resgatou também de onde eu estava. E é por isso que é isso que me move, estar aqui pregando e anunciando o Evangelho, falando dessa palavra de salvação, para que outras pessoas também possam conhecer, crer, ser batizados, ser salvos, né? Bom, diante disso que eu tenho colocado, então vamos lá em João 16, que
que a mensagem inicial, o texto inicial, onde eu tenho João 16, lembrando sempre que a Bíblia, inicialmente, ela não foi escrita nessa divisão, né, de capítulos. Aqui são 66 livros, e esses livros e cartas no Antigo Testamento, Antiga Aliança, chamada Antiga Aliança, e o Novo Testamento, existem livros, esses livros foram divididos em capítulos e versículos para facilitar a localização dos textos, né? Mas antigamente não era assim, eram cartas escritas e achou-se por bem dividir em capítulos e versículos para que facilitasse assim a gente localizar o texto que a gente quer. Então aqui no Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 16, eu gostaria de falar que nesse capítulo 16, nesse texto, nesse trecho do Evangelho que escreveu João, de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, um pouquinho antes de ser crucificado, ele então dava as últimas instruções aos seus discípulos, né? Antes de ser crucificado, antes de passar pelo seu martírio ali na cruz, né? Ele então deixou essa mensagem, essas instruções para os discípulos, para aqueles que o acompanhavam, para os seus apóstolos, né? E depois no capítulo 17 nós vemos uma oração de intercessão que Jesus fez pelos seus discípulos, e depois disso Jesus é preso, e aí julgado, condenado injustamente, crucificado, e aí segue a história, não é? Mas aqui no capítulo 16, irmãos, em meio às instruções que o Senhor Jesus dava aos seus discípulos, ele falava aqui no capítulo 16, nesse trecho do Evangelho, falando sobre o Espírito Santo que viria, que ele enviaria, né? Quando Jesus falou aqui que ele iria embora, né? Que ele não iria ficar com os discípulos se entristeceram, logicamente, porque todos queriam ficar perto de Jesus, e Jesus de repente começa a falar que ele ia embora, que ele ia ser crucificado, deixaria eles, e eles se entristeceram. E o Senhor Jesus diz aqui que para eles terem calma, que ele iria, mas que ele enviaria outro Consolador, que seria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, quando viesse, ficaria com eles, né? Ficaria com a igreja. Então, aonde está o Espírito Santo? Né? Já que o Senhor Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje ele está aqui conosco e ele habita na igreja. Qual igreja? Não, com certeza não é nenhuma entidade religiosa fundada por seres humanos, né? A igreja do Senhor, só Ele conhece, só o Senhor Jesus conhece. Quem são? São aqueles que têm fé em Cristo Jesus, estão alicerçados na palavra, nos ensinamentos dos apóstolos, creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Essa igreja, ela já está, pela fé, assentadas em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor Jesus voltar, que Ele vai voltar, Ele vai levar essa igreja. Aonde está essa igreja? O Senhor Jesus sabe. São aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Estão espalhadas por todo o mundo. Mas não é, nem a igreja A, nem a B, nem a C. Certo? É uma igreja que o Senhor Jesus fundou quando aqui esteve. E essa igreja, ela prevalece na terra, né? Ela é formada pelos salvos. Não é igreja de cimento e pedra, porque o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós que somos igreja, né? Habita em mim, habita em você que crê. E é o Senhor Jesus que está aqui, é o Senhor Jesus que vai falar por meio desta palavra. Mas aqui então ele falava a respeito disso, né? E aí no verso 8, ou melhor, no verso 6, Jesus falou assim. Vamos partir do verso 5, porque no verso 5 ele fala assim: e agora vou para aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Senhor Deus, o Pai. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Eu vou enviar o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que enviou, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é sobre essas três coisas aqui que eu queria colocar essa mensagem. Que o Espírito Santo é que convence, né, o mundo, as pessoas, convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tá certo? Então aqui nós temos, irmãos, por que muitas vezes as pessoas não são convencidas do pecado? Cometem pecado, andam no pecado, cometem pecado e não são convencidas dele, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não atuou na vida da pessoa. E por que não atuou ainda? Porque eles não creem em Jesus. O Espírito Santo só vem sobre aquele que crê em Jesus, porque é Jesus que envia, né? Então, a partir do momento que você crê em Jesus, que você coloca sua fé em Jesus, que você crê em Jesus, o Espírito Santo ele é enviado até nós. E ele vai convencer nós do pecado que nós cometemos aqui. Todos nós pecamos, todo mundo peca, não tem ninguém que não peque, não é? Então, ele vai convencer a pessoa do pecado e a pessoa vai deixar a vida de pecado. Ela vai se arrepender, reconhecer que é pecadora e vai se arrepender do seu pecado. Por isso que ele diz: quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, verso 9, porque não creem em mim. Então, nós vemos aí as pessoas andando em pecado, mesmo dentro da igreja, mentindo, roubando, né? Adulterando, fazendo todo tipo de coisa errada, não é? E não é convencido disso e acha que está certo. Dentro da igreja nós vemos isso e muito mais no mundo, as pessoas que não têm o Senhor Deus, né? E às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não tem ainda o Espírito Santo. Parece meio incrível isso aí, né? Mas não é todo mundo que está na igreja que tem o Espírito Santo. Porque muitos estão na igreja por conveniência, por tradição, enfim. Mas quando nós verdadeiramente cremos no Senhor Jesus, como nosso Salvador e nosso Senhor, o Espírito Santo ele habita em nós e ele vai convencer, né, o mundo do pecado. Tá certo? Então é necessário nós crermos em Jesus, que aí o Espírito Santo venha até nós e nos convence do pecado, né? O Senhor Deus, lá no Jardim do Éden, a entrada do pecado, vai dizer que Adão e Eva recebeu uma ordem da parte do Senhor Deus e eles desobedeceram essa ordem, não é? Cobiçaram, né? Entrou a soberba no coração deles e o diabo os incitou a desobedecer a Deus, aproveitou aquela brecha que eles deram e eles desobedeceram a ordem que Deus tinha dado e eles procuraram se esconder de Deus, né? E precisou que Deus então buscasse eles, perguntasse onde eles estavam, né? E aí revelasse a eles, né? Convencesse a eles do pecado. Aí eles convenceram, confessaram ao Senhor Deus e sofreram a consequência do pecado, porque todo pecado traz uma consequência, mas o Senhor Deus ali diz que ele veste Adão e Eva com túnicas de pele, mostrando já uma figura de Cristo Jesus, né? Ali um animal foi sacrificado para tirar essa pele dele e cobriu Adão e Eva com aquela pele, com aquela vestimenta, mostrando já que o Senhor Jesus ele foi morto por nossos pecados, né? Já em Gênesis nós vemos uma figura de Cristo Jesus. Mas então o pecado, o Deus, né, precisou chegar até Adão e Eva. Se Deus não chegasse até Adão e Eva ali, eles ficariam ali, né, não convencidos do pecado e continuaria desobedecendo a Deus. Mas quando Deus teve um encontro com eles, eles caíram em si, né, confessaram a Deus o que tinham feito e veio, logicamente, um juízo da parte de Deus, mas a misericórdia de Deus a gente vê ali também, quando Deus, então, ainda que expulsasse eles da sua presença,
vestiu eles de uma pele, mostrando já a misericórdia de Deus para com as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Um outro lugar que nós vemos também a respeito do pecado é Davi, né? Davi também foi um rei, o segundo rei de Israel, na época que o povo de Israel, que foi um povo escolhido da parte de Deus, aqui na terra, naquela época, naquele tempo. Davi foi o segundo rei, né? Primeiro foi Saul, depois veio Davi. Davi foi um rei muito querido ao povo de Israel, ele andou muito nos caminhos do Senhor, mas ele também pecou, né? Nós vemos aqui em 2 Samuel, capítulo 11, e nós vemos essa história muito conhecida no meio evangélico, no meio cristão, que Davi comete um adultério, né, com Betseba, que era uma mulher de um soldado dele, do seu exército, né? A palavra vai dizer que nesse tempo os reis saíam à guerra com seus exércitos para guerrear, mas nessa ocasião Davi resolveu ficar, né? Não foi com o exército, enviou o exército. No capítulo 11 de Samuel, de 2 Samuel, está escrito isso aí, o segundo livro de Samuel, capítulo 11, o verso 1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, que eram os inimigos, né? E cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi, né? Naquela época, normalmente, os reis, né, iam à frente dos seus exércitos, nas batalhas, mas Davi, nessa ocasião, ele não foi, resolveu não ir, ficou ali em Jerusalém, e a palavra vai dizer que ele viu Batseba, né, a esposa, a mulher de Urias, tá certo? Um soldado valoroso, e ele cobiçou aquela mulher e mandou chamá-la, e a palavra diz que ele entrou a ela, né, teve relações com ela, e ela engravidou de Davi, tá certo? Então, um grave pecado, né, diante de Deus que Davi cometeu ali. E Davi, ele teve, em vez de procurar chegar a Deus, ele tentou encobrir aquela situação. O que ele fez? Ele fez com que Urias, a sua esposa, seu esposo, né, viesse da batalha, e Davi tentou então fazer com que ele fosse para a sua casa, para que ele, ficando com a sua mulher, Batseba, ficasse aí comprovado que o filho seria dele, né? Mas Urias não quis ir para sua casa, ele era muito fiel ao exército, a Deus, né? Na verdade, tudo isso aí é providência de Deus, né? Ele não desceu, não foi à sua casa. Davi tentou por várias vezes fazer com que ele fosse de volta para sua casa e deitasse com sua mulher, para encobrir o pecado de Davi. Ele não quis, ele não foi. E a palavra diz que Davi mandou ele de volta para a batalha, só que com uma instrução, dizendo que para o seu general lá, né, Joabe, colocasse Urias na frente de batalha, no lugar onde ele pudesse ser morto. E foi o que aconteceu. Joabe colocou Urias num lugar perigoso, ele foi morto. Tudo isso maquinado para esconder o primeiro pecado do adultério, né? Um pecado chama outro pecado, né? Muitas vezes a gente comete um pecado, para esconder aquele pecado comete outro pecado, e por aí vai. E Davi cometeu então esse adultério e matou, né, o marido, o esposo aí da Betseba, com a intenção do quê? Com a intenção de ficar com a mulher de Urias, tá certo? E foi o que aconteceu, né? Veio a notícia que Urias morreu. A esposa, diz o texto, que ficou de luto, e depois que passou o luto, Davi recolheu ela à sua casa e ela foi por mulher de Davi, tá certo? Só que o pecado estava aí, né? Até agora parecia que estava tudo certo, né? Davi adulterou com a esposa, matou o marido e ficou com a mulher e ficou tudo certo. Só que o Senhor, né, ele não concorda com essas coisas, ainda mais do servo dele, né?
Aí o que ele fez? Ele levanta o profeta Natan, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava naquela época através dos profetas. E tinha um profeta lá chamado Natan. E Deus manda esse profeta, né, através do Espírito Santo, ir até Davi e revelar a Davi que Deus estava sabendo do pecado dele. Aí é uma história no capítulo 12, que Natan vai até Davi e conta ali uma história para Davi, e Davi fica até indignado, né? Não estou lendo o texto porque o tempo não permite, mas aí Natan então repreende Davi, daí Davi cai em si, pede perdão a Deus, né, por aquele pecado, e a gente vê que Deus perdoa Davi, e Davi é convencido do seu pecado, através do profeta, através do Espírito Santo, e confessa, né, o seu pecado a Deus, pede perdão, Deus perdoa, mas houve uma consequência. O pecado sempre traz as consequências, né, para o pecador, tá certo? Mas aqui eu estou querendo dizer o papel do Espírito Santo. Já lá em Gênesis, nós vemos o próprio Senhor Deus falando ali com Adão, vemos aqui, né, o Espírito Santo através do profeta Natan, né, revelando a Davi o seu pecado, convencendo Davi do seu pecado. Aqui, lá, teve misericórdia da parte do Senhor Deus. Aqui também nós vemos que Natan, Davi também achou misericórdia da parte de Deus, ainda que o seu pecado foi grave, mas Deus teve misericórdia de Davi, certo? Nós temos também aqui no Novo Testamento, livro de Atos, do apóstolo agora, uma atuação também do Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado, né? Então nós abrimos aqui em Atos, capítulo 5, finalzinho do capítulo 4, começo do capítulo 5, nós vemos que o início da igreja, né? A igreja começando, certo? O Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja, sobre os apóstolos ali, né? No capítulo 2 de Atos, a gente tinha descido do Espírito Santo, e foram todos cheios do Espírito Santo e passaram a pregar o Evangelho. E aqui a gente vê no capítulo 5 que aquela comunidade que formou ali em Jerusalém, as pessoas, né, naquela época, elas vendiam as suas propriedades e traziam o preço da propriedade aos pés dos apóstolos, né? Era assim que era naquela época, não é que seria obrigado, mas as pessoas, pela salvação que eles tinham recebido, pela alegria da salvação, pela satisfação da salvação, da revelação do Espírito Santo neles, as pessoas se entregavam totalmente à igreja do Senhor, né, com alegria, querendo fazer a obra. Foi o início da igreja, vamos dizer assim, né? Hoje, logicamente, a igreja esfriou, já não é mais tão assim, mas naquela época era. Mas já aqui nós vemos o quê? Um pecado de duas pessoas, um casal, né? Por nome Ananias, com Safira. Ananias, aqui diz no capítulo 5, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Verso 2, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então ele tinha uma propriedade, vendeu, né, vamos supor, vendeu lá por 50 mil, em vez de levar os 50 mil, que era o que todo mundo fazia, ele levou lá uma parte, vamos supor, 25 mil, e ficou com 25 mil para ele, tá certo? Não, observe aqui, irmãos, que ele não precisava fazer isso. Ele não tinha que vender a propriedade dele se não quisesse. Mas uma vez que ele vendeu e levou lá o dinheiro, ele deveria ter levado a total, porque todos faziam isso, né? Tá certo? Só que daí o Espírito Santo, atuando em Pedro, ele revela, né, que Ananias e Safira mentiu. E Pedro repreende ele. No verso 3 nós vemos assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder o seu dinheiro? Por que formaste este desígnio em teu coração,
não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. Né? E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Não era obrigado, Ananias não era obrigado a vender a sua propriedade, e muito menos trazer o dinheiro da sua propriedade aos pés dos apóstolos, tá certo? Mas o pecado dele aqui foi o quê? Foi que ele mentiu. Ele falou que tinha vendido, portanto, e trouxe uma parte só, achando que, né, querendo achar aí alguma vantagem, tirar alguma vantagem a respeito disso. É mentira ao Espírito Santo, né? E por isso o Espírito Santo revelou a Pedro, Pedro repreendeu, e aqui, nessa ocasião, Ananias acabou morrendo ali, sendo fulminado, expirou. Depois o texto vai dizer que, vindo a sua esposa também, até aquele lugar, foi perguntado a ela também se ela sabia, né, se foi realmente, portanto, que eles tinham vendido a propriedade. Ela confirmou a mentira do marido, né, e ela também veio a falecer. Tá certo? Então o pecado aqui, irmãos, foi eles terem mentido para o Espírito Santo. Eles mentiram, né, ao Espírito Santo, e isso aí é grave. Tá certo? Então nós vemos aqui a atuação do Espírito Santo revelando o pecado. Então por isso que lá em João 16, qual que é a função do Espírito Santo primeiro? É convencer a pessoa do pecado. Tá certo? Tem pecado que Deus perdoa, tem pecado que Deus não perdoa, isso aí é com Deus, é Deus que sabe. No caso de Davi perdoou, eu creio que no caso de Adão e Eva também perdoou. No caso aqui de Ananias e Safira, eles foram fulminados, né, julgados por Deus e foram fulminados. Deus sabe, né, a gente aqui não cabe julgar, né, mas é o que o texto coloca, tá certo? E quantos pecados existem, né, na igreja, no mundo, não confessados, né? E as pessoas vivendo como se isso fosse uma coisa normal. Adultérios, como o de Davi, né, assassinatos, como o de Davi, cobiças, soberba, como lá em Adão e Eva, desobediência a Deus, é certo aqui, né, mentira, né, mentindo dentro da igreja ao Espírito Santo, fazendo coisas que não convêm, e andando como se isso não fosse normal. Né? Mas por que acontece? Porque eles não receberam ainda a repreensão do Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela o pecado. Por que não receberam ainda? Porque não creem no Senhor Jesus. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e necessitamos do Espírito Santo para que Ele venha revelar a nós o nosso pecado. Porque pecamos, somos sujeitos a pecar, pecamos e tendo o Espírito Santo logo revela o pecado a nós, nos convence do pecado e nós reconhecemos, né, arrependemos do nosso pecado e somos justificados. E depois ele fala da justiça, né? Jesus falou assim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Então Jesus morreu, né, numa cruz para perdão dos nossos pecados, e na cruz ele perdoou os nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e na sua ressurreição e na volta dele para Deus, ele nos justifica diante de Deus. Somos justificados diante de Deus através da sua ressurreição, da sua morte para perdão e da sua ressurreição para justificação diante de Deus. Tá certo? Então, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, né, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos de nossos pecados, tá certo? Recebemos a justiça da parte de Deus por meio de Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição. O homem pecador não tem como por ele mesmo chegar a Deus, se justificar diante de Deus. Ele precisa do Senhor Jesus, ele precisa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Muitas pessoas estão na igreja e muitas pessoas recebem esse ensinamento, que você pode fazer alguma coisa, alguma obra, ou então obedecer leis, né, que existem, tá certo? E dessa forma você vai conseguir alguma coisa, algum favor da parte de Deus por aquilo que você fez. E não é. A justiça de Deus está em Cristo Jesus. Cristo morto e ressuscitado para a nossa justificação diante de Deus. É a única forma que Deus nos aceita, né? Aceita, nos justifica diante dele. Os nossos pecados é através
do Evangelho. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Que a pessoa venha reconhecer que é pecadora, que a pessoa venha pedir perdão a Deus, se arrepender, e aí sim crer na morte e ressurreição de Cristo e ser justificado diante de Deus. Né? Nós vemos aqui que tem lei, né? Tem os 10 mandamentos que foi dado a Deus, a lei não caiu, mas a lei não foi dada para justificar o homem diante de Deus. Por quê? Porque se o homem conseguisse cumprir toda a lei, ele seria justo diante de Deus. Mas ninguém consegue cumprir a lei a não ser Cristo Jesus. Só Jesus cumpriu a lei. Né? E uma das razões que Jesus veio aqui foi isso, cumprir a lei. Porque a lei foi dada por Deus, a lei é santa, a lei é boa, a lei é santa. E nós, como somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei. Por mais que nós nos esforcemos, mas como nós somos pecadores, nós somos tendenciosos ao pecado. Nós não conseguimos cumprir a lei. Ainda que queiramos, ainda que muitos judeus se gabam, estão salvos diante de Deus por cumprirem a lei, mas na verdade eles não cumprem a lei, não conseguem cumprir a lei. Ninguém cumpre a lei, porque a lei não foi dada para salvação, foi dada para mostrar ao homem o seu pecado. A lei serviu de aio, um espelho que mostra que o homem é pecador. E aí o homem olhando para a lei, vendo o seu pecado, ele é convencido do seu pecado pelo Espírito Santo e ele vai até Jesus. E aí Jesus, ele recebe a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso que está aqui. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Nós não vemos Jesus mais. É o Espírito Santo que atua hoje no meio da igreja. O Senhor Jesus está lá. Jesus não está mais em carne entre nós. Tá certo? Então, mas nós sabemos que Jesus existe, Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está lá. Tá certo? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus, príncipe desse mundo, quem é? Satanás. O diabo, que é príncipe, chamado de príncipe deste mundo de pecado que nós vivemos. Jesus, ele já está julgado, condenado, né? Ele já foi condenado e ele ainda engana aqueles que saem de perto de Deus, aqueles que estão na luz. Satanás não engana não, mas aqueles que saem da palavra, saem, se afastam de Deus, caem nas garras de Satanás. Mas o Satanás já está julgado. Por quê? Porque o juízo já está feito. Lembra lá no começo da mensagem? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então o juízo está ali. A palavra é que julga. A palavra já está posta. Se você crer em Jesus, no seu sacrifício, e for batizado, você é salvo. Se você não crer, você é condenado. Então naquele dia já está estabelecido o juízo. O juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quer dizer, ele já foi julgado. Nós sabemos que Satanás rebelou, desobedeceu a Deus, lá nas regiões celestiais. Ele foi derribado para a terra. E aqui, Jesus, na sua morte, ressurreição e na sua ascensão aos céus, quando ele voltou para o céu, mostra que Satanás foi julgado. E também convence nós, irmãos, desse juízo que virá em breve. Jesus vai voltar, não é? A palavra diz que ele vai voltar um dia, ninguém sabe, um dia que está estabelecido por Deus, no tempo de Deus. Ele voltará até esta terra. E aí trará juízo, esse juízo, sobre todos os homens. Quem vai ser salvo? Aquele que crer no Evangelho, for batizado, será salvo. Quem não crer em Jesus, no Evangelho, será condenado. Então, essa mensagem eu deixo aqui, da parte de Deus, mais uma vez, falando a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração é para que você creia nessa mensagem, você creia que Jesus é contigo. Jesus, apesar dos seus pecados, talvez eu esteja falando com alguém que está em adultério, talvez eu esteja falando com alguém que é mentiroso, talvez eu esteja falando com alguém que é até assassino, talvez eu esteja falando com alguém que é drogado, que é viciado, talvez eu esteja falando com alguém que é viciado em pornografia, em prostituição, talvez eu esteja falando com uma prostituta, talvez eu esteja falando com alguém que fez um pecado muito grave, tá certo? O Espírito Santo de Deus hoje fala com você, através dessa palavra. O Espírito Santo que habita em mim, que está falando aqui através da palavra, tá certo?
Ele traz essa mensagem ao seu coração para convencer você do seu pecado, que você é pecador, tá certo? Para que você reconheça o seu pecado, para que você confesse o seu pecado a Deus, não é para mim não, é a Deus, e venha se arrepender dos seus pecados, certo? E crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, receber a justiça de Deus, o perdão dos seus pecados e a esperança da vida eterna na vinda de Cristo Jesus, quando então virá o juízo sobre todos os moradores da terra. E se você estiver justificado diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, você não será condenado naquele dia. Não é? Só para encerrar, para testificar daquilo que eu estou dizendo aqui em João 5. João 5, um texto aqui que o Senhor colocou, né? João 5, o Senhor Jesus falando e declarando que ele era o Filho de Deus, né? As pessoas duvidavam dele, mas ele declarava isso, que ele era o Filho de Deus. Ele foi até julgado por isso, ele foi condenado por dizer que era Filho de Deus. No capítulo 5, no verso 24, o Senhor Jesus diz assim: na verdade, duas vezes ele confirma, né? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você ouviu essa palavra, creu em Deus e no Senhor Jesus, no Evangelho, você não entrará mais na condenação do juízo. Você passou, na verdade, da morte para a vida. Porque nós estamos mortos em nossos pecados e ofensas a Deus, até que nós reconheçamos os nossos pecados e nos arrependemos e recebamos a justiça de Deus para perdão de pecados. Nós estamos mortos, nós estamos condenados. Não é? É isso que Jesus está dizendo aqui. Se você ouvir a voz de Jesus, Jesus está falando com você através da palavra, não é? Do Espírito Santo que habita em mim, que colocou aqui esse desejo de colocar essa mensagem para você que está ouvindo. Você então vai receber o perdão de Deus, a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, e você vai passar da morte espiritual, né, da morte, da condenação daquele dia, do juízo da parte de Deus sobre todos, e vai passar para a vida. E naquele dia você receberá a ressurreição. Né? No capítulo 6, aqui virando um pouco a página, o Senhor Jesus diz assim, verso 37, João 6, 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se você for Jesus, não importa o estado que você está, o jeito que você está, Jesus te recebe, Jesus te aceita, e ele justifica diante de Deus o seu pecado, e não lança fora você, a sua vida, de forma nenhuma. 38, porque eu desci, Jesus falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê? Você crê que Jesus fez isso na sua vida? Você crê que Jesus pode perdoar esse pecado de adultério, de assassinato, de mentira, de vício, pode mudar a sua vida, pode tirar você da morte, trazer para a vida? O Senhor Jesus está dizendo na sua palavra que sim. Agora, se você crê e for batizado, será salvo. Se você não crer, você será condenado. Essa palavra eu deixo, e a minha oração para você é esta, que você venha reconhecer que é pecador, se arrepender, receber o Senhor Jesus, crer no Evangelho e seja salvo. E escape da condenação do juízo. Que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe você, sua família. Eu estou aqui nesse canal, né, à sua disposição para te ajudar. Minha intenção aqui não é pregar religião, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho uma
um lugar onde eu congrego com os irmãos. Não quero colocar aqui porque não é essa a intenção, mas eu congrego num lugar, e se você quiser congregar conosco, estar conosco ali, vai ser uma alegria muito grande. É só falar comigo que será muito bem-vindo em nosso meio. Amém? Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus habite em você e revele esta palavra a você. Que Deus abençoe. Cristo Jesus. Amém?